Muito bom dia, pessoal. Domingo, 18 de maio de 2025, domingo de manhã. Vamos dar início a mais um giro semanal do mercado. Hoje vamos falar sobre umas moedas diferentes, pessoal, para dar uma variada aí, porque a gente sempre fica repetindo, né? Todo santo domingo muda uma ou outra moeda, sempre as mesmas. Então vamos dar uma inovadinha aí nas moedas. Hoje eu vou falar sobre o Bitcoin, o Ethereum, a ADA Cardano, a Harmony One, a Atom Cosmos e a Toncoin. Pessoal, antes de começar o vídeo, vou deixar um aviso. A partir de agora, os comentários do nosso canal, infelizmente, estão fechados. Caso tenha estranhado, fui eu mesmo que fechei, tá? Caso queira deixar algum comentário, o melhor comentário que você pode deixar para ajudar o nosso canal é o seu like. Semana passada aí, não sei qual circo que deixou as jaulas abertas, que choveu animais aqui nos comentários, até os palhaços do circo vieram junto, fazer piadas aqui nos comentários, assim, totalmente sem fundamento, um negócio absurdo, um absurdo. Então, assim, ó, claro que já foram todos denunciados, e eu não tenho mais idade, nem paciência para ter que ficar cuidando desse tipo de coisa, filtrando isso aí, certo? Então, infelizmente, melhor fechar, um problema a menos, entende? Caso queira deixar comentários ou fazer parte da nossa comunidade que nós estamos montando no Telegram, é o nosso grupo exclusivo de membros, os links de acesso estão na descrição. Lá no grupo de membros, inclusive, eu tinha esquecido de falar isso, ao entrar temos uma aba separada lá com 2 livros sobre as teorias de Wyckoff, de presente, tá? Para os membros que entrarem. 2 excelentes livros, aí você de cara já ganha 2 livros de graça, certo? Estão convertidos em PDF, só entrar, fazer o download. Só os livros já valem mais que o dobro do preço de uma mensalidade. Então, além de ganhar os livros, você ainda tem acesso a todo o conteúdo exclusivo, vídeos que lá são passados. Tem um chat aberto em que a gente troca ideias durante a semana inteira. Esta semana foi bastante movimentada lá no nosso grupo. Inclusive, shortamos o mercado, shortamos o Bitcoin, fizemos dinheiro. Vou falar sobre isso também. Então, gostaria de pedir o seu like, ajuda bastante o nosso canal, inscreva-se, ative as notificações para não perder atualizações futuras. E bora ver gráfico, que é o que nos interessa aqui, certo? Caso queira fazer parte do grupo de membros, links na descrição. Bom, pessoal, o Bitcoin está aí numa região de decisão, certo? Para mim, tá? Para mim, na minha ideia, isso a gente está há 2 semanas já acompanhando uma possível distribuição lá no nosso grupo de membros. Resolvi trazer para vocês aí a visão, certo? Em que, para mim, está desenhado, e muito bem desenhado, uma distribuição, faltando apenas a captura desta sombra do topo, em que há muita liquidez formada nos 106 mil dólares e acima. Tem muita liquidez aqui, tá, pessoal? O Bitcoin não vai deixar barato. Então, acredito que está faltando para darmos início a essa distribuição, entrarmos numa fase D de mercado, para depois entrarmos numa fase E e vir o despejo, certo? Está faltando o nosso UTAD, que é a captura do Uptrust. Então, nós shortamos lá no grupo de membros, inclusive, não é cobrado a mais, tá? Às vezes, não é o foco do nosso canal, mas às vezes, quando o Bitcoin dá muito mole, muita sopa, eu passo caos para a gente fazer um dinheirinho aí nos mercados futuros, certo? Eu passei a cal para a gente shortar o mercado neste ponto aqui, ó, neste ST. Nós cravamos esse short. Inclusive, um membro novo lá no grupo de membros, ele entrou, já pegou a cal
e ele realizou tudo aqui, ó. Pegou o fundinho aqui, ó. Então, de cara, ele já ganhou lá no grupo, nesse short alavancado, dinheiro para bancar mais de um ano de mensalidade do nosso grupo de membros. Tem uma ideia. Entrou e já ganhou um ano de graça. Porque é muito barata a mensalidade. Eu sempre falo para vocês, é R$50 a mensalidade. Porque para tudo o conteúdo e tudo que você ganha lá é dado. Entende? Então agora nós fechamos nossas operações de short, botamos o dinheiro no bolso e agora estamos de olho nessa captura. Estamos no aguardo para procurar, sim, novos pontos para shortar o Bitcoin nessas regiões acima, certo? Então não tem como saber até onde ele vai exatamente. Tem muita liquidez dos 106 mil dólares. Deve dar uma acelerada no preço quando chegar nessa região, porque os contratos de compra, de venda, se tornarão contratos de compra. Começa a estopar a galera, dá uma acelerada, a gente não sabe até onde ele pode ir. Pode ir para 107, 108, até 110, pode. Mas acredito ser a última captura dentro deste padrão de distribuição. Beleza? Este movimento aqui que vocês estão vendo na tela, passei lá no grupo de membros, inclusive, vocês tirem um print aí, memorizem na cabeça de vocês, isso que vocês estão vendo aqui, ó. Porque esse movimento já aconteceu, pessoal, e foi cantada a pedra aqui no CryptoBoss, no YouTube. Eu vim aqui só para cantar essa pedra para vocês lá atrás, no final de 2024, início de 2025, para quem não lembra. Isso aqui é o gráfico de 2 horas. Se botarmos o gráfico diário, essa mesma movimentação aconteceu aqui, ó. Mesma distribuição. Tá vendo? Nós estamos aqui, ó. Então acredito que está faltando esta movimentação, esta captura do uptrust, fazendo o uptrust after distribution. O TAD, famoso TAD, para aí entrarmos numa fase D e depois a fase E, que é o despejo. Beleza? Então, a visão do Bitcoin, para mim, tá passada, tá? Vocês tomem cuidado, e principalmente a galera do Alta Infinita, que quando vem o rompimento desse UT, começa a euforia maluca, né? Que agora vai pro infinito. E aí que vem o tombo. Beleza? Então, para mim, estamos exatamente repetindo o movimento. O desenho é o mesmo. Exatamente o mesmo. Nesta região que estamos agora, certo? Bitcoin é isso. Da micro, tá? Agora eu vou passar algumas coisas aqui mais para macro do Bitcoin. Só deixa eu... Nem vou apagar essas letras, pode deixar aí, tá? Vamos dar uma olhadinha que eu quero que vocês tomem cuidado com uma região. Eu passei lá no grupo de membros. A gente está acompanhando tudo isso aí durante a semana. Todo dia são passadas coisas novas. Esta região aqui, ó, pessoal, certo? Esse bloco é uma região de volume muito importante para o Bitcoin, tá? A região entre os 85, 83, essa região. Se nós pegarmos medirmos o volume desta queda, toda essa queda aqui, certo? Nós temos essa região de volume, tá vendo? 86, ó. Se nós pegarmos todo o volume desta pernada, pode ser daqui até o fim, olha aí, ó. Então tem muito volume aglomerado nesta região que eu marquei aqui, ó. Tem duas POCs, pessoal, duas POCs na mesma região. Tá vendo? Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando o Bitcoin der início a essa distribuição, que eu acredito que está em andamento, deva vir, eu acredito que ele venha testar essa região de volume aqui, ok? E sim, pode segurar o preço e jogar ele para um rompimento verdadeiro do topo, deste topo aqui.
Tá entendendo? Ah, mas você tinha falado, boss, aqui que do fundo duplo, da armadilha, que você estava esperando. Sim, eu ainda acredito que o Bitcoin, isso aqui vai ser pego, tá? Vai ser pego. Porque é aquela mesma história de sempre, né? Isso é clássico de repetir aqui. Fundo de liquidez, um fundo triplo aqui, ó, alinhado em cima de uma POI. Isso aqui é armadilha. Tá vendo? Um FVG aqui, um imbalance. Ó, no diário. Certo? Então pode sim o preço, quando voltar, ele não respeitar essa região, perder esta região e ir lá embaixo, para depois subir, pode. Ou ele pode segurar, é isso que eu quero deixar o alerta aqui, tá? Eu avisei lá no grupo de membros que nós vamos ficar com 3 olhos em cima disso aqui, ó, dessa região, quando o preço chegar aqui. Eu acredito que vai. Porque daqui ele pode subir e esta região de fundo duplo aqui ficar para depois, ficar para a volta. Entende? Então, vocês têm que ter cuidado. Eu sei que tem muita gente que nos acompanha aqui desde a criação do grupo do canal, YouTube. Daqui um pouco vamos, porque eu falei dessa região aqui, o pessoal vai ficar esperando essa região. E aí o Bitcoin faz esse movimento aqui, ó. Faz essa movimentação aqui. E aí, boss, não tinha falado lá do 73, 72? Pois é. Então, tô alertando, tá? O mercado, isso aqui são expectativas. O mercado nem sempre faz o que a gente espera. Isso aqui é sim uma região muito importante. Tem muito volume nessa região dos 85K. Pode ser que ele retraia nessa região e suba. Certo, pessoal? Se ele perder essa região dos 85K, aí sim, acredito que ele vai vir testar esta POC de volume aqui, ó, de toda esta reacumulação que teve aqui no passado. Ó. Essa região aqui, ó, isso aqui é uma região. Toda essa região de volume aqui, ó. Isso aqui, ó. Vou pegar essa região aqui, ó. Toda essa região. Tá entre o 68 e o 62, tá? Pode ir até lá embaixo. Se ele perder esta região aqui, vem aqui embaixo testar esse volume. Essa é a minha visão. Inclusive aqui, se a gente botar no gráfico semanal, temos um order block aqui, ó, um bloco de ordem. Já passei para vocês várias vezes. Está exatamente na região desta POC de volume, ó. Tá vendo? Então, são as opções que eu estou enxergando para o Bitcoin neste momento. Fiquem atentos nesta região, é muito importante, tem muito volume aqui. É o volume de toda essa pernada de queda aqui e de toda essa pernada de alta aqui, está na mesma região. Para depois não dizer que não avisei, que a gente não avisou. Certo? Bitcoin é isso, tá? Não tem mais nada para falar do Bitcoin, acho que não. Vamos aguardar a movimentação aí. Eu acredito que o Bitcoin, ó, já está indo. Isso aqui ele vai pegar, essa liquidez não vai ficar parada aqui. Certo? Aí semana que vem voltaremos aí, vamos ver o que o Bitcoin aprontou. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no Ethereum. O Ethereum tocou na região que a gente tinha passado aqui no YouTube. Ele poderia vir tocar esse bloco, cravou, inclusive. Agora tem dois pontos que tem que prestar atenção no Ethereum, tá, pessoal? Muito importantes também, para não acabar ficando parado esperando uma movimentação X e o Ethereum fazer a movimentação Y, tá? Eu falei bastante sobre esse fundo duplo aqui que ele deixou em cima dessa POI, certo? Isso aqui não precisa ser gênio para enxergar. Qualquer pessoa que entende o básico de SMC vai enxergar isso aqui, ok? Então, temos essa liquidez armada abaixo, porém, tem que ficar espertos na volta, e para mim o Ethereum vai voltar, vai devolver tudo, toda essa alta que ele vai devolver. Tem que ficar espertos nesta região aqui, ó.
Ele pode fazer este movimento. Fazer um LPS no AR. Isso aqui é bem clássico, esse tipo de movimentação, tá? O ativo vem abaixo, volta para dentro, testa aqui, faz um LPS e explode. Beleza? Só que daí o que acontece? Como deixou esta liquidez para o futuro, que é isso que ele está nos dizendo, se ele fizer essa movimentação, obviamente, ele está dizendo que vai voltar. Então, tem que ficar esperto para realizar Ethereum. Quem tem Ethereum, principalmente essa região aqui, ó, capturando esses topos aqui, ó, realizar pesado. Inclusive, sair da moeda. Pode sair nessa região. É de se pensar em sair. Ok? Então, o Ethereum é isso, a gente tem que deixar ele se movimentar, tá? Ele foi lá, tocou a região, pode voltar, pode até raspar isso aqui, pode vir aqui mais acima para cair, não interessa. Tem que ficar de olho agora, o assunto de agora é aqui embaixo, tá? Se ele vai segurar aqui nessa região dos 1.700, ou realmente ele já vai vir capturar agora esta região aqui, tocando o order block aí sem subir. Está aqui na região dos 1.300, 1.340 aqui, 1.260, por aí. Por essa região aqui, esse bloco. Claro, se ele não inventar de deixar nenhuma gracinha, né? Uma gracinha nova aqui embaixo também. Se ele vem aqui, monta uma liquidez, deixa uma liquidez e sobe, aí já sabe, né? Vou voltar aqui dizendo que ficou uma nova armadilha, então vamos ter que aguardar, ver que o Ethereum vai se movimentar e como ele vai se movimentar. Certo? Mas eu acredito que a Ethereum ele está numa acumulação muito bonita, tá? Eu acho que está dando grandes oportunidades aí. Essa região aqui, já passei 1 milhão de vezes aqui, ó, abaixo dessa captura, desta liquidez aqui. Vendo? Toda essa região aqui é compradora, não importa. Na macro, isso aqui é uma região compradora. Aqui começa a ser uma região de oferta, vendedora. Até lá em cima. Ok? Então, era isso. Vamos aguardar aí. Precisa de tempo para o gráfico se movimentar. Como algumas altcoins ainda, falta ainda um pouquinho para elas tocarem mais acima, acredito que o Bitcoin fazendo siltade vai dar uma euforia e as altcoins devem subir e tocar seus pontos, que lá no nosso grupo de membros já foi uma chuva de alvos que eu passei nas altcoins para cima, para ficarem bem espertos para realizar lucros. Nós estamos realizando lucros de novo. Já perdi as contas de quantas vezes, desde o ano passado. Aí. O pessoal que não realiza, que nunca realiza, nós já estamos na 5ª vez realizando lucro, acho. Porque sim, a gente tem essa visão de que o mercado vai voltar. E, claro, essa volta eu já passei para vocês, deixei bem claro que não é volta para o mercado ir para o buraco, é sim uma busca de liquidez para subir. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha na ADA Cardano. A ADA Cardano, essa moeda eu nunca falei aqui no canal. Eu trouxe todas as moedas que eu vou falar agora, a ADA, a ONE, a Atom e a TON, eu nunca falei aqui, então passaram umas moedas novas. A ADA Cardano, ela tem, já de cara, tá? De cara aqui, ó. Deixou fundo duplo aqui, tá vendo? Ó. Em cima de um FVG, uma POI. Tá? Isso aqui é o básico. Então, já podemos ter como um alvo aqui que pode segurar o preço, pode, não quer dizer que vai os 44 centavos, para aí sim ela subir com força. Mas, ela tem uma região que ela deixou liquidez aqui, ó. Isso aqui sempre é um perigo, sempre, não adianta, é um perigo. Então, a da Cardano a gente pode ver nessas regiões, voltando aqui na região dos 44 centavos, ou vindo um pouco mais abaixo aqui, ó. Pode vir até os 25. Pode. Acredito que ela perca esse breaker block mensal aqui? Não. Eu não acredito que perde mais. Se perder, melou para a da Cardano, tá? Vai mudar toda a frequência do ativo. Vou botar no gráfico mensal para vocês enxergarem. Opa.
Ó, esse breaker block aqui, ela não pode perder mais. Tá vendo, ó? E aqui ela mudou a frequência do ativo, quando foi para cima aqui. Voltou para retestar ele, ó. Tem que segurar. Se perder ele, isso aqui vira uma resistência. E aí a frequência é para baixo. Mela todo o ativo. Então, para mim, não vai perder. Não vai. Porque as altcoins estão à beira de dar um chute para cima no mercado aí. Falta pouco. Um pouco mais de paciência. Acredito que vai ter mais uma queda pela frente. É uma boa queda, tá? Região dos 50%, 60% de queda aí nas altcoins, hein? Então, tomem cuidado na hora dessas altas que vocês estão tendo para realizar lucros. A da Cardano é uma. Acredito que volte a tocar aqui. Região dos 44 centavos e 30 centavos. Deve voltar para essas regiões mais para frente. Para depois, sim, a gente pode ter a visão de que ela vai subir para romper esse bloco aqui, ó. Mas é um bloco de ordem. Óbvio que a gente vai ter que ficar esperto aqui quando chegar aqui e ver como vai reagir. Isso aqui é a região dos 1,19. Eu acredito, tá? Acredito que a ADA vai dar um chute quando ela vier aqui pegar essas regiões. A gente não sabe qual que vai segurar o preço, se vai ser o breaker ou se vai ser o FVG. Acredito que a ADA vai dar um canudaço aqui, vai lá em cima, tá, pessoal? Lá em cima, ó. Região dos 2,1. É a minha visão, tá? Então, isso aqui é a alta em ADA. Vamos ver aqui, ó. Suponhamos que ela volte no breaker. Lá em cima. Quase 600%. Ela tá numa... É alta. Ela tá numa... Ela tá num desenho bem bonito aqui. Já fez um choque pelo semanal. Fez até um boss aqui depois, uma quebra de estrutura. Isso aqui é um processo de mitigação. Em que ela vem, para em cima da POI. Isso eu falo aqui 1 milhão de vezes. O ativo vem, tá num processo de queda. Tem a POI aqui embaixo. Tende a parar em cima, montar liquidez, ameaça subir, para depois voltar a fazer a captura. Então, essa é a movimentação dentro de um processo de mitigação. Parou em cima de POI, deixou um fundo duplo, sobe para botar a galera na compra. Pode subir mais? Pode, para depois voltar a fazer a captura. E aí sim, dar início à ignição que vai levar a ADA Cardano na região dos $2. Então, a ADA Cardano é isso. Ficar espertos aí quem gosta do projeto, acompanha. Região dos 44 centavos e 30, talvez até um pouco mais abaixo, tá pegando esses fundos aqui, 25, 24. Ela não pode mais botar um fechamento semanal abaixo desse breaker, tá? Fechamento no gráfico semanal, abaixo dessa região do breaker aqui. Abaixo dos 23,92 aqui, ó, 0,2392. Se botar, quebra o breaker para baixo e aí azeda a coisa. Mas não acredito que vai, tá? Não acredito que perde mais esse breaker, ela já fez o choque, acredito que agora o movimento é para cima, ela só tá mitigando para fazer um novo boss. Fez um aqui, fazer outro aqui. Deu para pegar? Entendeu? Então, a ADA Cardano é isso. Vamos ver a Harmony One. Harmony One. Há muito tempo fiz uma análise dessa Harmony One, passei lá no grupo de membros, tinha um pedido. Essa Harmony One tá com uma cara de que vai entregar uma baita de uma alta aí, tá? Detalhes a ficar espertos em Harmony One. Primeiro, tá, ela já tem um choque, que fez um choque bonito, interno, obviamente, um boss, break of structure, quebrou a estrutura. Está voltando, em teoria, numa mitigação. Acredito que ela vai tocar esse FVG aqui, ó, pegando todos esses fundos alinhados que ela tá deixando aqui, ó. Isso aqui me lembra muito a Polkadot. Vendo, ó? Tudo isso aqui é liquidez. Então, ficar espertos aí, ó.
nessa região aqui dos 0,007. Ela pode tocar essa região aqui, ó, e dar um tiro, literalmente um tiro. E vir aqui para a região em que temos um FVG aqui nos 0,06. Isso aqui seria uma alta de 800% na Harmony One. É uma pedrada, hein? Então, aí a visão para a Harmony One. Claro, isso se ela segurar nesta região, acredito que ela vai voltar, fazendo uma espécie aqui de uma captura, aqui uma raspa para subir. Tem como ter certeza desse movimento? Claro que não, mas tudo está indicando, por causa que ela conseguiu fazer essa quebra pelo semanal aqui. Claro que ela fez a quebra já anteriormente, né? Se a gente for pegar, tem quebras menores aqui abaixo. A gente pode pegar até daqui, um choque. Mas quanto maior, melhor. Então, está marcado aqui nessa região um choque. O que é um choque? O ativo está numa tendência de baixa. O que ele precisa para reverter a tendência? Quebrar o último topo anterior. E aí sim muda a tendência para uma tendência de alta. Esta primeira quebra do topo é conhecida como change of character, que é mudança de caráter, o choque. Isso é o choque. Entende? Então aqui a Harmony One deixa esse topo, volta, e aqui ela quebra o topo, tá vendo? Fecha um candle acima da máxima deste topo aqui, fazendo um choque. Então isso aqui, esta continuação da tendência é uma quebra de estrutura, um boss. E se ela fizer uma nova continuação, outro boss. Tudo vai sendo boss, 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 entende? Isso aqui nada mais é do que uma retração, um processo de mitigação. Busca por liquidez. Onde que está a liquidez dela? Aqui, alinhada. Ó. Tem um fundinho também. Tudo em cima de um FVG. Tem um FVG mensal aqui abaixo, ó. Gráfico mensal. Ó. Aí, ó. Foi fechado? Não, não foi. Então, Harmony One, eu ficaria esperto nessa região do 0,007. Beleza, pessoal? Tá entregue aí. Poderemos ver uma baita de uma puxada nessa moeda, hein? Lá para a região do 0,006. Não, 0,06. Aqui embaixo 0,007 e lá em cima 0,06. É um zero a menos. 800% de alta. Vamos dar uma olhadinha aí na próxima moeda, que é a Atom Cosmos. Essa Atom Cosmos, eu passei uma análise dela lá no grupo em agosto do ano passado. Tá? Ela está quase cravando o alvo que foi passado lá. Há quase um ano atrás. Aí. Então, está no caminho. Eu acredito, tá, que a Atom está grandes chances de ela estar num processo de acumulação aqui bem grande aqui embaixo. Só vamos saber isso de fato se ela segurar nesta região aqui, abaixo desta liquidez alinhada, fazendo um shakeout de toda essa acumulação aqui, ó. A gente tem um selling clímax, um automatic rally, faz ST, volta, faz um spring. E agora ela pode até subir aqui e vir e fazer um shakeout, capturando o spring. E aí sim, tiro para cima. Isso, claro, uma expectativa. Por quê? Porque ela ainda não fez um choque. Não tem um choque nessa moeda. Ela está vindo. Não tem choque, ó. Não tem quebra de topo anterior, tá vendo? O choque seria nesta linha aqui, ó, um choque bonito, nato. Então, assim, ó, essa moeda foi pedida lá no grupo de membros, eu lembro. Então, assim, ó, a pessoa está interessada na moeda, tá? Quer arriscar, região de shakeout aqui, ó. Se quiser arriscar,
certo? Deixa eu ver aqui, ó, gráfico mensal. Temos um bloco de ordem mensal. Aqui, tá vendo? Ah, olha só que engraçado. Como o SMC é difícil, é impossível de prever que aqui tem um fundo de liquidez alinhado em cima de uma POI. Difícil, né? Então, acredito sim que aqui possa ser o nosso shakeout. Nessa região aqui, ó. Vou marcar aqui um order block mensal. Região dos... Vou botar aqui, ó. Ela pode só encostar. Bloco de ordem, ele é uma região cheia de ordens de compra. Ordens institucionais. Ele pode só encostar e explodir, ou ele pode vir fechar os 50% do bloco. Geralmente é o que acontece, tá? Mas acontece muito de só encostar e explodir. FVG, em balance, é diferente, pessoal. Aí, para fechar, tem que tocar os 50% da região. Então, sempre, eu quando passo alvos em bloco de ordens, eu gosto sempre de pegar, de deixar isso bem avisado, porque senão o pessoal tenta sempre cravar a bunda da mosca, e aí o ativo encosta aqui, ó, explode. E a ordem do cara tava aqui, ó, não pega a ordem. Entende? Então aqui, ó, Tom Cosmos, aqui dá para até exagerar aqui, 3.2, excelente, tá? 3.2 não vai mudar nada no futuro, se ela explodir daqui. Claro que é uma entrada de risco por não ter um choque, não temos o choque, mas seria acertar a bunda da mosca em comprar um shakeout aqui, ó. Shakeout nessa região do ativo explodir. Pelo menos, tá? Por mais que não faça o choque, a tendência é que pelo menos venha testar a região do AR. E mesmo assim é uma baita de uma alta. Vou pegar aqui de baixo. Se pegar aqui de baixo, 400%, a baita de uma alta. E aqui sim já dá para ficar esperto para realizar. Agora, se ela fizer o choque, fechar um candle semanal acima, fazendo um choque, vou apagar isso aqui, fazer um choque aqui acima, fechamento, volta, aí sim, essa pernada que provavelmente vai deixar em balance, FVG, order block, por aí vai, regiões em que ela deve voltar para capturar e dar continuidade. E aí nós temos um choque, entende? Faz a quebra, processo de mitigação, dar continuidade. A gente pode ver Atom Cosmos lá nos $30, hein, pessoal? Não duvidem do mercado. Tem um bloco de ordem aqui, um importante OB. Agora, se ela vai lá em cima, já viu, né? O cara comprou aqui 700% de alta. Então, tá aí a análise da Atom para vocês. Essa moeda em 2021, eu lembro que foi um estouro, né? Só falavam da Atom e ela subiu forte mesmo. Para quem acompanha aí o projeto, dizem que é a internet das criptomoedas, a Atom Cosmos, né? Ela tem as mesmas características da Polkadot. Então, pode sim ser que a gente veja esse movimento. Quer ser um pouco mais seguro, espera o choque. Fazendo o choque aqui, fechou um candle semanal acima, entra numa retração. Traça aí uma FIBA, uma retração, veja onde tem FVGs. Mais para frente eu vou falar novamente dessa moeda também, não é hoje que eu vou falar dela, vou esquecer dela. Mas claro, isso aqui é um movimento que vai demorar, e aí lá na frente a gente vai ver, tá? Pontos para... Aí entra com uma entrada mais segura aqui, por já ter o choque, entende? E aí sim, a entrada é para entrar aqui embaixo para dar continuidade. Então, é uma entrada mais segura aguardar o choque. Agora, quer arriscar, quer confiar nesta possível acumulação de Wyckoff, entra nela aqui no fundo e leva ela pelo menos até o topo do AR. Beleza? Atom é isso, 3.2. 3.2 não. Ué? Por que esse order block se mexeu? Entendi.
saiu do lugar, quita ele. Eu vi que tinha coisa errada. 3.2 mesmo, 3.2. 3.2. Aí, tá aí o alvo extremo para Atom, seria o shakeout. Vamos ver a Tom, por último, Toncoin. O Toncoin também tem uma análise antiga que eu passei lá no grupo de membros. No nosso grupo de membros, as análises ficam salvas numa aba lá, tem análise por vídeo, toda semana, análises exclusivas e análises gráficas, em que são passados alvos para realizações de lucro, vendas e compras. E essas análises ficam salvas lá nas abas. Sempre que a pessoa quiser, só abrir o Telegram, entrar lá, ver os alvos, fica tudo registradinho. Vamos ver aqui a Toncoin. Cadê? Aqui. Bom, Tom, o seguinte. A Tom, pessoal, de cara. A gente já tem o que aqui, ó? Uma região de liquidez. Tá vendo? Dentro de um AB. Eu ficaria esperto aqui para comprar esta moeda, Toncoin. Vocês veem que ela vem aqui, ó. Ela faz aqui um choque, uma mudança de característica aqui em cima, quebrando. Fechamento acima, sempre o fechamento, certo? Faz um choque, muda a característica para alta. Eu gosto desse tipo de movimentação em moeda. Volta num processo de mitigação. Vendo? Possível ABC corretivo. Então, o que eu ficaria atento, e se eu quisesse entrar na Tom? Eu ficaria atento nesta região aqui, dos 2.1, 2.150 aqui, ó. 2.150, que seria a raspa desse fundo duplo, tocando 50% do order block. E eu ficaria também atento nesse candle de sweep de liquidez do passado aqui, ó. Que é um candle importante, ele é um order block importante. E pode ser que a gente veja a Tom vindo mais abaixo aqui, ó. Até a região de 1.5, order block pode ser só o toque, 1.7. Mas sim, ela está... Isso aqui é tudo. Isso aqui é uma região de demanda, tá? Tudo isso aqui é uma região compradora da Tom. Então, ficaria atentos aí nesses alvos. Ela tem aqui um alinhamento aqui de liquidez, ó, tá vendo? Esses fundos, essas sombras. Pode ser que ela venha aqui mais para frente raspar, pegar essa liquidez e aí dar início numa pernada de alta, que deve levar ela primeiramente na região desse volume aqui, ó. Esse bloco de ordem, tem um bloco importante aqui. Vamos ver quanto de alta dá do primeiro alvo. 136%. Do segundo alvo. Se for lá no volume, ó, na POC, 283%. É alta na Tom. Claro, e aqui, aí teremos que ver o que vai acontecer com o fluxo do movimento, se vai ter algum tipo de reversão de fluxo, como o mercado vai reagir. Não adianta a gente focar agora em alvos mais acima, mas sim, dentro da estrutura macro da Tom, a gente pode sim ter alvos. Esse alvo aqui, ó, essa mínima e essa máxima, por causa que ela já fez esse choque aqui, tá vendo? Então a gente pode ter este alvo aqui dos 10 e dos 12 dólares pela macro, que seria este movimento aqui. Faz essa quebra de estrutura, volta num processo de mitigação, busca por liquidez, subir para fazer um boss, atingindo os alvos lá em cima para depois um novo processo de mitigação e, quem sabe, dar continuidade. Então, Tom, está aí a análise da Tom. Alvos para compra. É claro que ela é uma moeda menos assimétrica, porque ela já está com market cap grande. Ela é uma das tops aí do mercado. Isso aí é a altcoin do Telegram, né? Ligado ao Telegram.
Então, mas sim, ela já fez essa quebra, muito bonita aqui, vem aqui num processo de queda, reverte a tendência fazendo um choque, volta no processo de mitigação, para dar continuidade. Então, essa é a visão. Ficaria de olho como primeiro alvo, 5 dólares, certo? Passando daqui, sim, a gente pode ter, claro que tem topos aqui para a gente sempre acompanhar, mas a tendência é que na macro ela busque esses alvos, pelo menos os 10 dólares. E como a gente acredita que teremos sim essa out-season aí, para mim, nós estamos chegando muito perto do momento disso acontecer. Acredito que o mercado vai ter essa queda final aí, antes de o Bitcoin romper o topo e entrar a euforia verdadeira aí, a loucura na galera. Ficaria esperto no Bitcoin na região que eu passei ali dos 85 mil dólares. Vamos ter que ver como o mercado vai reagir naquela zona de volume, muito importante. Toncoin está passada, análise essa aí da Tom. E o Bitcoin está passada aí a análise do Bitcoin. Vamos ficar espertos, deixa eu ver o que ele andou fazendo aqui. Está indo. Acredito que esteja indo para finalizar essa distribuição, capturando essa região do UT. Capturando essa região aqui, fazendo um UTAD, para depois voltar para dentro da uma fase D de mercado, para vir uma fase E, para vir uma fase E aqui e uma fase D e depois uma fase E, que é o despejo. Beleza, pessoal? Semana que vem voltaremos. Vamos ver o que o mercado fez, o que o mercado se movimentou. Eu acredito que isso é uma distribuição exatamente como aquela que aconteceu, que eu passei lá no início do vídeo, no final de 2024, início de 2025, lá pelo gráfico diário, aqui pelo gráfico de 2 horas. E que vai levar o Bitcoin para as regiões lá dos 90, 85 mil dólares. E aí lá pode ser um momento decisivo para o Bitcoin e ele pode sim segurar para subir e romper o topo. Sabendo que existe aquela armadilha montadinha, bonitinha lá na região de 73. Lá. Beleza? Então espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, espero que tenha sido útil. Deixo o convite para você fazer parte da nossa comunidade no Telegram, nosso grupo de membros, é muito barato, entre, faça parte, links na descrição. De cara já ganha 2 livros sobre a metodologia de Richard Wyckoff, muito bons, muito importantes para quem quer aí adquirir conhecimento no mercado. E lá são passadas análises exclusivas. Tem um chat aberto que a gente troca ideias a semana inteira. Inclusive até hoje de manhã já trocamos ideias antes de eu gravar esse vídeo para vocês. Lá é passado muito mais conteúdo que aqui não é, tá, no YouTube. Então aqui eu venho com o intuito de ajudar, unicamente ajudar as pessoas a fazerem o diferente que o pessoal por aí não faz. Que a gente sabe como funcionam as coisas, né? 95% das pessoas aí erra tudo que fala ou muda de opinião do dia para a noite. Agora é alta infinita, agora é queda infinita, amanhã já é alta infinita de novo. Isso aí é impossível de uma pessoa acompanhar. Eu, quando eu comecei, tudo que eu queria era ter um CryptoBoss que eu pudesse seguir e acompanhar, ter um grupo, tudo que eu queria. Infelizmente eu não encontrei, tive que aprender por conta e risco, estudar muito para aprender tudo que sei. Então, vocês estão tendo a chance aí de ter tudo isso, principalmente quem nos acompanha desde a criação do nosso grupo aí, no nosso canal do YouTube, sabe, das nossas margens de acerto, que são absurdas, lá no grupo de membros. Criei o grupo de membros em julho de 2024, se eu não me engano. Assim, ó, 99,8% de acerto de tudo que a gente vem passando desde o ano passado. Alvos que eu passei no ano passado estão sendo, tem alguns que ainda estão assim, ó, raspando, vão ser tocados agora, recém, um ano depois. Então, são análises que a gente tem cravado movimentações com muita antecedência. Então,
era isso. Aquele pessoal aí, o pessoal do circo que veio visitar o nosso canal semana passada, gostaria de agradecer pela divulgação, muito obrigado pela propaganda. Nosso canal deu um salto aí, as visualizações, aumentou bastante o número de inscritos, então obrigado pela ajuda. Convido vocês também a se inscreverem aí, se quiserem aprender um pouco com nós, estamos à disposição. Claro que, infelizmente, por falta de respeito, algumas questões básicas que as pessoas têm que ter, infelizmente, eu não tenho tempo para ficar filtrando esse tipo de comportamento, então, para mim, muito mais simples fechar os comentários, né? Ban geral. Infelizmente, pessoas muito boas acabam perdendo acesso também aos comentários, mas é da vida, né? Alguns, poucos estragam a maioria. Então, um ótimo final de semana a todos. Deixe seu like para ajudar nosso canal, é importante. Caso queira conversar com nós, ter tudo à disposição, sempre um grupo de pessoas aí trocando ideias, uma comunidade. Já sabe, links na descrição, grupo de membros, é muito barato. Só tem a ganhar, inclusive estou passando algumas calls de futuros lá para a gente ganhar um dinheiro com as quedas. Então, e isso pelo mesmo preço, tá? E geralmente a análise de futuros, o pessoal aí cobra a vida, um fígado. Tá? Eu presente, só para ajudar mesmo. Claro, quando eu ver que o mercado está dando muito sopa, aí a gente entra para pegar um trade como foi pego aqui no grupo de membros, que nós shortamos o Bitcoin aqui, os membros, aí tem membros que realizou toda essa pernada aqui, foi 4 mil de queda aqui, alavancadinho aí, lucro bem gostoso, hein? Parabéns, principalmente o nosso ilustre membro ali, o que entrou essa semana, entrou e já cravou e já tá fazendo dinheiro. Então é isso, pessoal. Um ótimo domingo a todos. Até domingo que vem. Fui.